Presença de Deus me doeu assim de mim. Eu vou te mostrar a Deus e não apagar. É tempo de se humilhar, sobrenatural. É tempo de louvar o céu, meu irmão na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Glória a Deus, aleluia. Deus tem um plano com você, te exaltar. É tempo de influenciar. Eu me exaltar. É tempo de te usar. Glória a Deus. Deus tem pressa, irmãos, em nos usar. Aleluia, glória a Deus. É forte, Deus tem pressa. Então eu entendi que o Espírito Santo me disse assim: ore mais. Glória a Deus. Não ore mais. Ame mais. Dosângela, seja bem-vinda. Aperta os coraçõezinhos aí, Dosângela, para o pessoal entrar. Já vai pegando a sua Bíblia, seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, tudo aquilo que representa você. Desculpa, a sua casa, sua família, seu ministério. Eu não sei o que você está precisando, mas hoje nós vamos estudar, começar um estudo, um ensinamento, né, que vem diretamente de Deus em Provérbios. Isso, Dosângela, aperta os coraçõezinhos. Amém, glória a Deus. Vamos colocar o nome da sua filha Verônica e da Paola. Deixa eu anotar aqui, que eu gosto de anotar os nomes. Conte com as nossas orações e espere até o final dessa live. Eu vou tentar hoje ir rápido, mas geralmente Deus me leva por um caminho que a gente vai indo. E quando vê, passou 1 hora, né, Dosângela? Mas vai apertando os coraçõezinhos, compartilha e marque as irmãs da igreja, que hoje vai ser uma palavra muito abençoada, como toda a palavra é, né? Porque a palavra vem para nos libertar, transformar, exortar, porque Deus é amor, Ele ama nós que somos filhos. Todo filho que é repreendido ama que o pai repreenda, porque o pai o ama de uma maneira tal que ele chama a nossa atenção. Glória a Deus. Francisca e João, amém. João, pode deixar. Ponho na minha agendinha de nomes, eu não tô com ela aqui, mas tá ali atrás. Eu coloco todos os nomes que não estão, só me dão nomes que ainda não me deram, porque o teu nome já está na minha agenda de oração. A paz, Vânia, seja bem-vinda a mais uma tarde com Deus.
Glória a Deus. Bem na hora que a Vânia entrou, a internet tá oscilando, porque eu não tô na minha casa, irmãos. Para vocês que me conhecem, estão percebendo aí, né? Eu tô em viagem, tô na estrada, glória a Deus, né? Tô a trabalho, fazendo a obra, então a internet não é tão boa. Então pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Se a internet cair, nós seguimos novamente. Se for 10 vezes nós vamos seguir. Nada vai impedir aquilo que Deus tem para mim e para você. Não esqueça disso. A luta vem, é para nos fazer mais forte. A luta vem, os levantes vêm, não é para impedimento. Muitas das vezes as pessoas acham que tudo que acontece de ruim na nossa vida é pro nosso mal, ou tudo é demônio. Eu tava dando um testemunho esses dias para uma irmã na igreja, né? E ela disse, antes que eu terminasse, não é a sua, Vânia, é a minha, porque eu não tô em casa, eu tô com a internet fraca aqui onde eu tô. Eu tô muito longe de São Paulo, glória a Deus. E aí eu tava dando meu testemunho e antes que eu terminasse o meu testemunho, ela disse assim, ai que horror, como o diabo é. Eu digo, não é o diabo, espera até o final que você vai ver os propósitos de Deus na minha vida. Nem tudo é Satanás, nem tudo é o diabo. Às vezes vem um levante, Deus permite o vento forte, Deus permite a tempestade, Deus permite as coisas ruins acontecer, porque Ele quer tratar conosco, Ele quer que a gente seja um filho fiel, assim como Ele sempre foi fiel comigo e com você. Ele quer filhos que permaneçam, Ele não quer filhos mimados, filhos que qualquer coisinha já querem abandonar Jesus, filhos que só querem aquilo que é bom para o seu ego. Porque geralmente o ser humano é assim, né? Quando tá tudo bem, quando tá tudo bom, né? Na caminhada, o ser humano busca, vai pra igreja, dá glória a Deus e aleluia. Mas quando a coisa aperta, muitos demandam. E não é isso que Jesus quer. Jesus quer que nós permanecemos firmes na rocha, que é Cristo. Não adianta eu dizer que eu sou de Jesus e na hora da adversidade, quando tudo vem para cima de mim, eu bater em retirada, eu correr, eu sumir da presença de Deus. Então a gente tem que aprender tudo isso, a gente tem que buscar se alimentar. Por isso tem o almoçando com Deus ou à tarde com Deus, porque a palavra não é o que a pastora acha, não é o que a pastora pensa, é a palavra de Deus. Eu amo ensinar na palavra, porque a verdade, ela nos liberta. A Bíblia é a própria boca de Deus, é Ele que nos ensina. Quando você abre a sua Bíblia, por isso a importância, eu ensino e eu bato direto, que almoçando com Deus ou tarde com Deus, é para nos ensinar, a crescer mais na caminhada, é nos ensinar a sermos mais fortes, é nos ensinarmos na hora ruim, é o próprio Deus, porque é a boca de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Muitas das vezes eu vejo muitos pastores pregando aquela coisa que eles pensam, que eles acham, mas isso tá errado. Nós temos que pregar a verdade, a palavra de Deus é a verdade, é a própria boca de Deus. E assim Deus vai ministrando, vai nos ensinando, vai nos exortando, né? Muitas das vezes dando uma chibatadinha, porque Deus me usa muito com chicote na mão. Eu acho que muitos que me seguem aí há anos sabem disso. Mas é por quê? Porque nós precisamos ser corrigidos, nós necessitamos de alguém que está acima de nós, que é o nosso Deus, para nos puxar a orelha quando necessário. Nós precisamos, porque quando a gente ama, a gente quer o melhor, né? Assim, você mãe, você pai, você esposa,
esposa, você ama o seu filho, você ama seu marido, se você vê ele, né, cair num precipício, cair num buraco, você vai gritar, você vai chamar atenção, você vai pegar pela mão. A mesma coisa é Deus. Ele nos ama tanto, 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 que ele deu seu único filho para morrer por amor de mim, amor a você. Então, quando é necessário, ele usa o chicote, ele puxa a orelha, ele exorta, ele chama atenção, e eu amo isso em Deus, porque enquanto Deus está falando, está chamando a nossa atenção, é sinal que ele ainda tem algo na nossa vida, é sinal que ele não desistiu de mim e de você. Agora, quando Deus fecha a boca, ele está em silêncio, muitas das vezes não é que ele está só trabalhando, como dizem por aí. Às vezes é porque Deus já cansou de falar, já cansou de chamar atenção e a pessoa continua indo para o erro. Então vamos vigiar, amém? Vamos orar e começarmos. Pai, muito obrigado por essa tarde com o Senhor. Que o Senhor venha se fazer presente nessa live, porque se o Senhor não estiver presente, em vão, Senhor, nós estaremos aqui. Que o Espírito Santo, alamai, shuriande elabachai, que o Espírito Santo venha nesse momento tomar conta de cada um de nós, todos aqueles irmãos e irmãs que estão entrando nessa live, que eles venham ser tocados, que eles venham ser libertos, transformados, curados, pessoas que vão entrar doente, alamai, shuriande elabachai, que o Senhor venha tocar desde o alto da cabeça à planta dos pés, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, que haja força para aquele que está fraco, Pai. Em nome de Jesus, que nesse momento não seja mais eu, mas o teu Espírito através da minha vida, em nome de Jesus. A paz da Miana. Aperte os coraçõezinhos aí, vão compartilhando, marque as pessoas, não tô vendo ninguém marcar os amigos aí do Face para chamar, né? Mesmo que a pessoa não esteja nesse momento, a pessoa mais tarde ela vai acessar. Amém, Marcos? Seja bem-vindo. Amém, irmã? Lá do Alegrete, né? Da igreja lá do pastor Anderson, esqueci seu nome, coloca aí seu nome. Vamos para a palavra, que é o mais importante. Provérbios. Nós vamos estudar um pouco de Provérbios. A gente estava estudando há uns meses atrás Salmos. Celina Martins, isso aí. Celina Martins, vai marcando o pessoal aí, chamando as suas amigas, seus irmãos, a Damiana também. Isso aí, Damiana, aperta os coraçõezinhos. Não saia dessa live, porque Deus vai falar com você. Hoje nós vamos para Provérbios 2. Nós vamos estudar Provérbios. Eu creio que talvez até o mês que vem, vamos deixar Deus trabalhar, né? Deus mandou eu entrar em Provérbios e estudar Provérbios, então eu quero passar para vocês. Só que a minha Bíblia hoje é a linguagem de hoje, é a linguagem mais moderna, talvez seja diferente da sua. A Edna, seja bem-vinda, Edna, marca aí o pessoal, compartilha essa live, e aí nós vamos aprender em Provérbios, então não importa a linguagem da sua Bíblia, a minha hoje está na linguagem de hoje, que é mais moderna, mais para jovens, né? É a Bíblia do meu filho. Amém? Glória a Deus. Eu gostei dessa linguagem, então hoje vamos estudar nessa linguagem. Oi, Gogô, Diaconisa Gorete, seja bem-vinda. Compartilha essa live. Aonde fala assim, as recompensas da sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Então, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente para quem pede. A Bíblia é bem clara. A Bíblia é claríssima. Se você quiser sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar sabedoria. Ou vocês acham que eu tenho teologia, que eu tenho estudos bíblicos? Aí não, é Deus que me dá essa sabedoria e o Espírito Santo que me conduz para pregar, para ensinar vocês, amém? Fala assim, sobre as recompensas da sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu mando vocês fazeres.
Amém, Eduardo, eu vou colocar aqui. Se você não tem o seu nome, o nome da sua família, porque a maioria do pessoal que tá aqui já me deu o nome de vocês e das suas famílias, seus familiares. Então, só coloque o nome que você ainda não deu. A minha agenda é a mesma há anos, então o nome já tá lá, tá bom? Eduardo. Agora eu vou pregar e eu espero que vocês tenham consciência desse momento. Vamos para a palavra. Então, em Provérbios 2, fala sobre a sabedoria. Filho, aprenda o que eu lhe ensino, e nunca esqueça o que eu mando você fazer. Escuta os sábios e procure entender o que eles... Tá caindo a internet, mas continue firme aí, que eu não vou desligar. Se acaso cair totalmente, eu entro novamente, amém? Aí ele diz assim no 3: sim, peça sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer a Deus e aprenderá a conhecê-lo. E o Senhor é o Senhor quem dá sabedoria. A sabedoria, o entendimento vem dele, somente dele. Ele dá ajuda, proteção a quem é direito e honesto. Olha só, preste atenção. Quem é direito e honesto. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda aqueles que obedecem. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e honesto, e saberá o que deve fazer. Você se tornará sábio e a sabedoria lhe dará prazer. O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão e o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe, olha só, preste atenção, assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentiras. Pessoas que abandonaram a vida direita para viver pecado. Pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Pessoas desonestas e que não se pode confiar. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Então, voltando. Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. Aqui a palavra diz que ele era filho de Davi, o homem mais sábio da Bíblia, a qual escreveu Provérbios. E aqui ele está nos ensinando a igreja, ensinando o povo de Deus qual é a recompensa. Você acha assim, mas pastora, eu não tenho estudo. Eu não tenho aí estudo, faculdade, eu nunca fiz um curso. Você pode ser ignorante aqui nessa terra, você pode não saber ler, não escrever, você pode ser uma pessoa que não tem estudo nenhum. No começo da live, que se acaso cair aí a internet, nós vamos continuar, não vai embora. Lucinei. Então não saia da live, amém? Eu tô aqui tentando achar um lugarzinho melhor onde pega melhor a internet, mas nem por isso nós vamos deixar de pregar, né? Glória a Deus. Que Deus venha tocar nessa internet. Glória a Deus e aleluia, dá um glória a Deus, um aleluia. Então aqui Provérbios fala sobre isso, que nós aprender a sabedoria. Nunca esquecer do que Deus manda a gente fazer. Aqui diz que nós devemos escutar os sábios, as pessoas que têm mais sabedoria que a gente, para entender o que eles ensinam. Aí no 3 diz assim: sim, peça sabedoria, grite pedindo entendimento,
Procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. Nós temos que procurar sabedoria. Se você não é doutorado, se você não tem nenhum estudo, repito, mas se Deus te der a sabedoria na palavra, que é o mais importante, o entendimento, você vai ser um homem, uma mulher sábia e vai saber tomar as decisões na hora que é necessário, porque aqui Salomão diz: procure essas coisas como se procurasse prata ou um tesouro escondido. As pessoas hoje estão correndo atrás de bens materiais, não que isso seja errado, eu repito, eu não sou contra você buscar a ter uma vida melhor, a ser abençoado no emprego melhor, a morar melhor, a sair do aluguel, receba aí você que ainda vive do aluguel. Eu não sou contra a pessoa ter uma roupa boa, ter um carro, não. Eu só tô dizendo aqui, a palavra tá dizendo que nós devemos procurar mais a sabedoria em Deus do que buscar prata, ouro, bens materiais, porque hoje o povo de Deus está preocupado demais em ter, em conquistar, em dinheiro. A teologia da prosperidade está em todas as igrejas. Não estou dizendo que isso é errado. O que é errado, você se apegar só nisso. A Bíblia é bem clara que nos últimos dias o Deus dos homens seria Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. E o que a gente está vendo aí nas igrejas, né? Um comércio, é só falando em prosperidade. E o reino de Deus não é só isso. O reino de Deus é falar sobre o pecado, é exortar as pessoas que estão no erro, é ensinar, é tentar levar o amor de Cristo, não só julgar, não só tirar pedra naquele que está no erro, com aquele que está no pecado, porque hoje os cristãos viraram aqueles fariseus da época de Jesus. É triste, eu dou até risada, mas é triste, por quê? Porque o amor esfriou. As pessoas estão tão preocupadas com seu umbigo, com a sua vida, ou em adquirir bens e dinheiro e riqueza. Não que isso seja errado, repito, eu não estou aqui pregando contra em você ter algo melhor, em você querer, né, mudar de vida, não. Mas a sabedoria é melhor. A sabedoria em Deus vai te ensinar como você deve agir na hora que vier o tempo mau, porque o tempo mau vai vir para todos nós. O tempo ruim vai vir para todos nós. O tempo ruim veio para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Davi, para todos os heróis da Bíblia e até para Jesus. Mas o que permaneceu, o que fez eles serem os heróis da Bíblia, eles perseverarem, foi o quê? Ter a sabedoria em Deus, ter o direcionamento em Deus, saber ouvir a voz do Espírito Santo. Por isso nós temos que nos encher da presença de Deus. A gente precisa ser alimentado da palavra, que é a própria boca de Deus. Eu costumo dizer: se alimente da verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, você não pode viver da boca dos outros, daquilo que o profeta tal disse, daquilo que a pastora até eu digo. Não, você tem que ver aquilo que Deus quer de você. Nós precisamos entender que a sabedoria só vem de Deus. Eu posso estudar, eu posso ter várias faculdades, mas se eu não tiver o Espírito Santo de Deus para me direcionar, disso nada vale. Então aqui, Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, está sendo usado pelo próprio Deus para nos direcionar e para dizer: se você fizer isso, procurar sabedoria, saberá o que quer dizer temer o Senhor e aprenderá a conhecê-lo. Então
Peça sabedoria a Deus, porque aí você vai saber o que é temer a Deus. Não é ter medo de Deus. Eu não vou errar, eu não vou fazer isso porque vai me levar para o inferno. Não é ter medo de Deus, porque Deus, ele não coloca medo em ninguém. O diabo, sim, ele coloca medo, ele coloca pavor. Quantas pessoas hoje eu vejo na igreja, pessoas que têm anos de evangelho, têm medo de tudo, tem síndrome do pânico, tem medo das coisas, tem medo de arriscar alguma coisa, a pessoa vive de medo, tem medo de tudo. Eu conheço muitas pessoas assim, só que aqui a Bíblia diz que nós devemos temer a Deus, nós temos que temer a Deus e aprender a conhecê-lo. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, porque conhecer de palavra é uma coisa. Eu já conheço essa palavra, eu já ouvi tanto meu pastor pregar sobre isso, mas você conhecer no profundo, no escondido, você ter tempo para Deus, você orar, você buscar se aproximar mais de Deus, é diferente, irmãos. Eu vivo pregando para vocês, não que eu seja melhor do que você, não, eu também sou falha, eu erro, eu sou uma pessoa que todos os dias eu vou para a cruz, eu me ajoelho diante do Senhor para buscar esse entendimento, essa sabedoria, porque se eu não tiver o Espírito Santo na minha vida, se eu não fizer a vontade de Deus, do que me adianta eu estar 10 anos, 20 anos dentro da igreja e não fazer aquilo que o meu Pai quer? E aqui no 6 diz assim: e é o Senhor quem dá a sabedoria, o entendimento vem dele, é Deus que vai dar a sabedoria, é o Espírito Santo que dá a sabedoria para você pegar a palavra e você entender aquilo que Deus quer de você. Tem pessoas que eu conheço, pessoas que eu vivo aí viajando, que falam comigo, que eles estão há muitos anos nos caminhos do Senhor e eles dizem que pegam a Bíblia e não conseguem entender o que Deus quer falar com eles. Busque em Deus essa sabedoria, porque o diabo, ele quer roubar de você a palavra. Por que muitas das vezes tem pessoas que vão no culto, o culto abençoado, Deus fala através da sua palavra, usa o profeta e a pessoa sai na porta, você pergunta: o que foi pregado hoje, fulano? A pessoa não sabe, porque o diabo, ele rouba, ele quer roubar a palavra da nossa vida, porque é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que vem de encontro ao meu coração para me mostrar onde eu estou errando, é a palavra que me liberta, é a palavra que vai me levar a fazer a vontade de Deus. E aí no 7 diz assim: ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto. É Deus que dá ajuda na hora que você necessita. É Deus que te dá proteção na hora da adversidade, na hora do momento mal, porque o momento mal vai vir para todos nós. A paz, minha irmã Cláudia, lá em Florianópolis, a Damiana, a todos vocês que estão nessa live, aperte os coraçõezinhos para o povo ver que nós estamos ao vivo. Então aqui ele diz assim: é Deus que ajuda e dá proteção a quem é direito e honesto. Você é direito? Você é honesto? Quantas pessoas dizem hoje, esses de ouvido, uma pessoa que não é cristão, irmãos, preste atenção o exemplo que nós damos diante da pessoa que não é de Deus, diante aí no teu trabalho, na tua faculdade, no teu colégio, aonde você ir, você tem que dar exemplo com a sua vida, com aquilo que você fala, porque aqui diz: Deus só ajuda e dá proteção a quem é direito e honesto. Esses de ouvir é a internet, mas continue aí que eu vou continuar, mesmo que tiver caindo a internet, continue aí. Eu não vou sair, porque eu vou entregar aquilo que Deus mandou entregar para vocês, em nome de Jesus. Aí ele diz: ele dá para quem é direito e honesto. Quantas de vocês ou quantos de vocês já não ouviram isso que eu vou dar para você? Um testemunho de uma pessoa que alugou para um pastor uma igreja, e aí a pessoa veio
é meu conhecido particular, e disse assim: Deus me livre alugar minha casa, o meu salão para crente, porque crente é tudo desonesto, crente é mentiroso, crente é isso, é uma pessoa que é do mundo, né, irmãos? Mas porque um pastor, porque alguém que se dizia de Jesus deu um mau testemunho, alugou o comércio dele lá, o salão dele, abriu a igreja, ficou lá meses e meses, não pagou, saiu, deixou tudo assim enrolado, água, luz, essa pessoa não quer nem ouvir falar de crente. Não é triste? Eu chorei, irmãos. Na hora eu tentei assim conversar com ele, explicar que no meio do povo de Deus tem gente boa, tem ruim, como tem em qualquer denominação, qualquer igreja, qualquer lugar que você ir no seu trabalho, tem o bom, tem o ruim, sabe? A gente tenta, né, levar assim na palavra para a pessoa não se decepcionar totalmente, não achar que todo mundo é farinha do mesmo saco, como se diz, né, aí pelo mundão, sabe? Mas isso dói na alma. Isso dói na nossa vida, saber que as pessoas que estão lá no mundo estão tendo aquela visão errada de nós, povo de Deus, porque as pessoas não estão dando testemunho de Deus, as pessoas estão desonestas dentro da igreja, pessoas dando calote, pessoas mentindo, pessoas passando a perna no outro, pessoas derrubando o outro por causa de posição na igreja, e isso não é de Deus. Não é, a Bíblia é bem clara. Se a árvore não der bom fruto, Jesus vai cortar e vai lançar no fogo do inferno. Nós temos que ser uma árvore frondosa, nós temos que dar fruto bom. Jesus tem que olhar lá de cima e se agradar desses frutos que eu der. E esses frutos é o meu testemunho diante desse mundo corrompido. Eu posso estar no meio de um monte de pessoas mentirosas, eu posso estar no meio de um monte de pessoas errada, mas se eu der o bom testemunho, eles vão ver a diferença, irmãos. Eu sempre conto que eu tive um patrão que mandava todo mundo mentir que ele não estava no local. E um dia ele pegou eu não era pastora, eu não era obreira, mas eu estava nova no evangelho. E a pessoa estava na minha frente, eu atendi o telefone e a pessoa disse assim: diz que eu não estou. Eu peguei, olhei bem dentro do olho dele, eu disse assim: ele está aqui, mas no momento ele não pode atender. Quando for mais tarde que ele puder lhe atender, eu vou passar o recado e ele vai lhe atender, olhando dentro do olho dele. Ele baixou a cabeça e saiu envergonhado. Dali para diante, irmãos, ele nunca mais pediu que eu mentisse, porque ele sabia quem eu era. Então é o nosso testemunho, e ele não me mandou embora, eu era nova no emprego, eu fiquei assim tremendo, mas eu fiz aquilo que agradava a Deus, não agradar aos homens, porque me importa perder o meu emprego e agradar a Deus do que eu ficar no emprego a qual eu tenho que ser uma mentirosa, porque aquele que é mentiroso é filho de Satanás. A Bíblia é bem clara que o pai da mentira é de Satanás. Então, se eu tiver que mentir, é melhor eu perder o meu emprego, é melhor eu perder amigos, é melhor eu perder familiares do que eu perder a presença de Deus. Então, aqui a Bíblia é bem clara. Deus, ele está dizendo que ele protege e ele ajuda quem é fiel a ele. A pessoa que é direita, a pessoa que é honesta, ela pode ir a qualquer lugar de cabeça erguida. Eu estava falando com a senhora que eu conheci aqui no interior, onde eu estou. Ontem eu estava falando com ela, que é cristã também, é de outra denominação. Eu disse: a melhor coisa que o ser humano tem é a sua palavra. É tu saber que tu tem palavra, que as pessoas confiam, que quando tu diz, tu não precisa assinar um documento, tu não precisa empenhorar alguma coisa, só a tua palavra vale muito mais que um papel assinado. Porque eu sou do tempo que a palavra valia. Eu fui criada num tempo, e eu sei que muitos que estão me ouvindo também foram criados nesse tempo, que a palavra bastava.
Eu tenho crédito em qualquer lugar que eu vou, para honra e glória do meu Deus. Não é para minha honra, não. É para honra e glória do meu Deus e para honra e glória do meu pai e da minha mãe, que me ensinaram a ser honesto. Então a gente tem que ter honestidade, a gente tem que ter ser direito nos caminhos do Senhor, porque Ele nos ajuda e protege. É a palavra. Para quem entrou agora, é Provérbios 2. Eu estou na linguagem de hoje. Deus protege os que tratam os outros com justiça e guarda os que lhe obedecem. Trate o teu irmão com justiça. Trate as pessoas com justiça. Guarda aquilo que Deus tem te ensinado e obedeça a palavra de Deus. Trate o teu irmão com justiça, com amor, com carinho. Não seja essa pessoa que tudo arruma contenda. Eu conheço cristãos, eu estou falando para o povo de Deus, eu estou falando para a igreja de Deus, porque essa palavra primeiramente vem aqui, para depois o profeta passar para a igreja. Primeiramente Deus fala conosco, puxa a nossa orelha. Primeiramente Deus nos exorta, Deus fala conosco. E quando Deus está exortando a sua igreja, nós que somos igreja de Cristo, é porque Ele ainda nos ama. Então nós devemos prestar atenção. Ele está dizendo para a gente tratar os outros com justiça. Para a gente não ser aquele crente que só sabe apontar o dedo, que só sabe achar defeito no irmão e não olhar os seus defeitos. Tem muito crente que você fala isso aqui, porque Deus está mandando você falar, porque às vezes, irmãos, eu não vejo meus defeitos, mas se a irmãzinha Michele, se o irmão Reginaldo, ou se a Damiana chegar e dizer, pastora, eu acho que você está errada nisso aqui. Eu acho que a senhora errou em colocar essa palavra. Eu, como sendo uma filha de Deus, como sendo uma mulher de Deus, eu tenho que ouvir. E mesmo que eu fique braba na hora, eu tenho que parar e pensar. Aquilo que a Damiana, que o Reginaldo, que a irmã falou para mim, deve ter um fundo de verdade. Se duas pessoas falaram, é porque tem algo errado comigo. Então vou ir aos pés do Senhor e pedir sabedoria. Aonde eu tô errando, eu vou tentar mudar, eu vou tentar ser melhor. Agora tem pessoas crentes com o nariz empinado, que você chama atenção, que você direciona na palavra, que você fala para a pessoa e a pessoa se acha o querubim ungido da arca e ainda fica contra você, acha que você quer ser melhor que ela, ela quer ser a mais santa. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. Você quer ser mais santa, você que acha que sabe mais do que eu. Não, irmãos, às vezes é o próprio Deus nos chamando a atenção, nos exortando através da vida daquele irmão. Esses dias, um irmão, que eu chamo de irmão todo mundo, que não é da igreja, uma pessoa que é do mundo, falou algo que não era para mim, mas aquilo tocou tão fundo, o Espírito Santo falou tanto comigo, que aquilo me trouxe assim de uma maneira, Jesus, eu preciso ir para a cruz, eu preciso me consertar, eu preciso fazer isso que o Senhor está usando a boca dessa pessoa que não é crente para falar comigo. Então nós temos que ser humilde. A gente tem que ser humilde, irmãos, para saber quando é Deus nos exortando. Pode ser até através da boca de um perdido. Deus nos exorta, Deus nos ama tanto que Ele pode usar a boca de um macumbeiro, de uma pessoa caída, de um bêbado, de uma prostituta para nos exortar. Você tem que ter essa humildade de saber ouvir a voz de Deus, porque o filho conhece a voz do seu pai. Aquele que é filho conhece quando Deus está usando a boca de alguém. Aquele que é filho, mas como pastora que Deus vai usar um macumbeiro para falar comigo? Usa quem Ele quer. Se Ele usou uma mula para falar com o profeta, preste atenção, o profeta se achava o bambambam. Tem muitos profetas que se acham bambambam, que às vezes acham que não é Deus. Muitas das vezes tem profetas e profetisas que se acham querubim da arca ungida, que às vezes é Deus purinho falando, usando aquele irmãozinho que não tem nada,
que aparentemente não tem nada assim sobre a vida dele, que não é ungido, não é pastor, não é nada, mas ele tem vida com Deus, tem vida no altar, tem vida na presença lá, mandorece andelabachai. Deus usa os pequeninos, irmãos, muitas das vezes para nos chamar atenção. Quantas das vezes Deus usou um pequenino, uma pessoa que aparentemente, para quem não tem conhecimento, aparentemente olhando aos olhos humanos, as pessoas não davam nada, mas é uma pessoa cheia da presença de Deus. Então você não pode dizer que não é Deus quando usa aquela pessoa. Muitas das vezes as pessoas se acham tão bambambã diante de Deus que não acreditam que é Deus usando aquele pequenino. Deus usa os improváveis muitas das vezes. Repito, o profeta se achava o profeta, tanto é que ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele não ouvia mais a voz de Deus. Ele ouvia várias vozes, mas a de Deus ele não ouvia. Ele ouvia a voz do coração dele, a voz do orgulho dele. Por isso Deus teve que pegar e fazer aquela mula falar, para ele entender que era Deus usando aquela mula para falar com ele. E muitas das vezes Deus usa as mulas desse mundo, usa essa mula aqui para falar com você. Então nós temos que ter essa humildade de saber quando é Deus e quando não é Deus. Aqui ele diz, Deus ajuda, ele dá proteção a quem é direito e honesto. Ele protege aquele que trata os outros com justiça e guarda aqueles que lhe obedecem. Obedeça a Deus. Obedeça os preceitos de Deus, obedeça aquilo que a palavra manda você obedecer, porque você será protegido, você terá a ajuda de Deus. Pode ser no dia mal, você pode clamar a Deus, você tem que ter crédito com Deus, você tem que ter crédito lá no céu, assim como o profeta Elias. Ele pegou e pediu para Deus para nunca mais mandar chuva, por 3 anos não chovesse naquele lugar. E depois ele disse, pela minha palavra, Deus irá fazer chover, pela palavra dele, do profeta, não foi pela palavra de Jesus. Em nome de Jesus vai acontecer, pela palavra dele, do profeta, porque ele tinha crédito no céu. Deus fechou as torneiras do céu e ficou 3 anos sem chover. E quando ele profetizou novamente, veio a bênção do céu, caiu fogo do céu, derrubou aquele altar dos profetas de Baal. Assim tem que ser eu e você. A gente precisa ter crédito com Deus, a gente precisa ter sabedoria em Deus. O Espírito Santo tem que nos guiar a cada dia, a cada manhã. Quando você acordar, peça para o Espírito Santo te guiar, peça para Deus abrir teus ouvidos espirituais, peça para Deus te dar o discernimento espiritual. Muitas das vezes é o Satanás usando a boca de alguém e você acha que é Deus. Eu vejo pessoas perdidas, procurando em profetas de Baal o direcionamento da sua vida, tudo aquilo que aquele profeta que nem Deus tem. Nem Deus tem, muitas das vezes, é uma pessoa que tem a vida toda errada, vive na prostituição, vive nas coisas erradas e a pessoa vai e ouve a direção daquele homem errado, mais errado que ele, e acaba perdendo a sua vida espiritualmente falando. E muitas das vezes Deus está usando um pequenino, um improvável, aquele que ninguém dá nada e a pessoa tampa os ouvidos. Não pode ser Deus, Deus não falaria assim, Deus não ia usar uma pessoa para falar isso comigo. Cuidado, que muitas das vezes Deus está falando com você, Deus está usando aquele improvável, aquele pequenininho que ninguém dá nada e você está só ouvindo aquele profeta que está todo errado, que nem a presença de Deus mais tem. Então nós temos que abrir nossos ouvidos, nossos olhos. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta do conhecimento. Peça sabedoria a Deus que ele dá livremente. Aqui Salomão está ensinando, direcionado pelo Espírito Santo, que o homem pode ser sábio sim. E aqui as recompensas de quem é sábio, aquele que segue, literalmente, seja honesto, seja direito diante de Deus, obedeça, guarde a palavra do Senhor, que ele vai te direcionar. E no 9 diz assim: se você me ouvir,
Aqui é o próprio Deus. Entenderá o que é de direito, justo e honesto e saberá o que deve fazer. Se você ouvir a voz de Deus, você saberá o que é direito, o que é justo, o que é honesto. Porque tem muitas pessoas honestas dentro da casa do Senhor. Tem muitas pessoas, eu falo isso porque eu viajo aí pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil, e eu vejo crentes mentirosos. É triste, irmãos, mas é. Crentes mentirosos, contendeiros, falador. Crentes mentirosos, é triste, mas a gente conhece. Eu creio que cada um de vocês já conheceu um crente mentiroso, um crente enganador, um crente que fala mal dos outros pelas costas. Você pode falar mal de quem você quiser pelas costas. A pessoa pode nem saber que você está falando mal dele, está falando mal dela, mas aquele que me guarda, o guarda de Israel, que está acima de mim, está acima das nuvens, acima das estrelas, ele sabe o que você faz no oculto quando ninguém tá te vendo. Deus, ele te conhece, ele tá lá quando você fala mal do seu pastor, ele tá lá quando você fala mal da obreira, ele tá lá quando você fala mal do levita, você fala mal do louvor quando vai na igreja, você fala mal que o teu pastor pede muito oferta, você fala mal da maneira que o pastor foi usado por Deus para te revelar, você fala mal de tudo, você é o santo querubim. Então Deus está falando para mim, para você, igreja de Cristo. Nós somos igreja de Cristo. Nós podemos ser desonestos, nós podemos fazer tudo errado, mas de Deus ninguém zomba. A Bíblia é bem clara. Aqui ele diz: se você ouvir a minha voz, entenderá o que é direito, o que é justo, o que é honesto e saberá o que deve fazer. Você vai saber o que você deve fazer diante das lutas, diante do problema, na hora que a pessoa te afronta, você não ficar batendo boca, você saber o tempo certo de responder essa pessoa. Tem pessoas que dizem: eu sou liberta, Deus já me libertou, mas a pessoa, qualquer coisinha que você fala para a pessoa já se levanta, aí você vê que a velha criatura ainda não morreu. A velha criatura ainda tá ali. Não que a gente não vai um dia lá sair fora de si, que é natural. Não que a pessoa não vai se revoltar uma hora com a injustiça, com algo assim errado que você vê. Não. E nós estamos aqui sim para exortar o irmão. Nós estamos sim aqui para ser levantado, para chamar atenção quando a pessoa tá errada, para botar o dedo na cara quando a pessoa tá na prostituição, na mentira. Nós estamos aqui para isso. Jesus nos deu esse ensinamento. Ele chamava lá os fariseus religiosos que viviam dentro da igreja, porque viver dentro da igreja não quer dizer que eu sou salvo. Falar em línguas, até o diabo fala, irmãos. O diabo sabe imitar. Ele pode se transformar num anjo de luz. Ele pode falar em línguas, ele pode rodopiar e a pessoa achar que tá no mistério, irmãos. Isso é sério. É o próprio Deus nos exortando, nos chamando a atenção. Tire as escamas dos olhos. Abra teus olhos, peça sabedoria a Deus, que Ele dá. Ele dá. A sabedoria tem que vir de Deus, não da minha força, não do que eu acho, do que eu penso. E mais adiante ele fala assim, no 11: o seu entendimento e a sua sabedoria vão o protegerão. Então, o teu entendimento na palavra de Deus, o teu entendimento em Deus, a tua sabedoria em Deus vão te proteger. Vão te proteger de ser enganado. Josélia, a paz do Senhor. Elisângela, vão compartilhando essa live, marque as pessoas. Eu não vejo ninguém compartilhando e ninguém marcando, porque aparece aqui para mim, irmãos. Alguém talvez na sua igreja, alguém dos seus conhecidos tem que ouvir essa palavra. Provérbios 2, Josélia, depois você assistir do começo. Então ele está dizendo aqui: o seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão, mas o entendimento em Deus não é o entendimento porque você é estudado. Eu escuto muitos pastores, muitas pessoas na igreja dizer: eu tenho teologia, eu fiz 10 anos de curso bíblico, 10 disso, mas às vezes não tem nenhum entendimento.
Só tenho conhecimento. Conhecimento eu busco. Eu estudo, eu posso me formar, ser doutorado em teologia, posso ser doutorado, ser um doutor, cirurgião, posso ser uma psicóloga, posso ser uma professora. Isso aí eu busco, eu vou passar de ano, eu vou conquistar o meu diploma, eu vou ter o meu conhecimento, mas o conhecimento da terra. Aqui ele está falando do entendimento e da sabedoria de Deus, em Deus. É isso que nós temos que saber diferenciar. O conhecimento e a sabedoria em Deus é mais importante e vão nos proteger na caminhada, no nosso dia a dia, para a gente não ser enganado por diabo, não ser enganado por falsos profetas, não ser enganado nem por mim mesma. Quando eu ver que eu tô indo pela força do meu braço, que eu tô achando que eu tô indo bem, aí eu já tô errando. Quando eu achar que eu sou alguém, que eu sou o bambambão, poderoso, eu já tô pecando, irmãos. É a Bíblia que fala. E mais adiante ele fala assim no 12. E o livrarão de fazer o mal. Assim você ficará longe das pessoas que vivem dizendo mentira. Olha só a importância da sabedoria. Olha só a importância do conhecimento em Deus. Isso vai te livrar de fazer o mal. Assim você vai ficar também longe das pessoas que vivem dizendo mentira. Aquela pessoa que você sabe que é mentirosa, caloteira, falsa, fala mal de todo mundo. Deus vai te livrar, você vai se proteger, você vai ver, mas aquela irmã tá mentindo. O discernimento de espírito, a presença do Espírito Santo te mostra. Esses dias eu disse pro meu marido, as pessoas mentem pra mim com a maior cara lavada, mas eu sei que ela tá mentindo porque o Espírito Santo, ele testifica. O Espírito Santo de Deus nos mostra o que tá por trás, entendeu? O olho é a lâmpada da alma. A gente conhece quando a pessoa está mentindo, a pessoa pode jurar de pé junto. Irmão, quando você tem o Espírito de Deus, você não é enganado. As pessoas acham que estão te levando na conversa, que estão contando uma história bonita. Ai, pastor, eu tô há 10 anos na igreja. Ai, eu ajudo na obra, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas Deus está te mostrando que ela é uma pecadora, que ela vive na prostituição, que ela vive na mentira, que ela vive fazendo calote para os outros, e a pessoa acha que eu não estou sabendo, mas o Espírito, ele testifica, ele fala porque ele não quer deixar a gente ser enganado, irmão. Quantas das vezes chegou pessoas chorando perto de mim, contando uma história assim miraculante esses dias. Eu vou dar exemplo novamente, eu não gosto de falar de mim, mas quando é para exaltar o nome do Senhor, a gente tem que dar testemunho. Eu estava no altar atendendo junto com a pastora Cris na minha igreja. Um homem chegou, chorou, pedindo ajuda, aceitou Jesus, contou uma história mirabolante, sabe, que se você não tem o Espírito de Deus, você entrava ali em desespero, chorava junto com ele. Mas o Espírito Santo, ele não te deixa você ser enganado. No final, irmão, no final, olha, eu amo esse Deus, Alamai, Shuricantelabachai, que a honra seja dele, a glória seja dele, porque eu não sou ninguém, eu sou falha, eu sou pecador, eu erro, todos os dias eu tento ficar melhor, irmãos, para Deus. Porque ele não deixa o diabo zombar de nós. Em cima do altar, o diabo usou a boca daquele homem, o diabo usou aquele homem para mentir, para chorar, para me comover, mas o Espírito Santo, que não deixa a gente enganado, me mostrou, e no final
a máscara caiu, ele mesmo com a própria boca se entregou. Eu dei glória a Deus, sabe? Ninguém entendeu, mas só eu e Deus sabia. Eu acho lindo esse Deus maravilhoso que não deixa a gente ser enganado. Pela própria boca que mentiu, a própria boca testificou a mentira. E eu dei glória a Deus e ele saiu envergonhado. Eu chamei a atenção dele, eu disse: você está em cima do altar, na presença de um Deus vivo, um Deus que não se deixa enganar, não se deixa escarnecer. Saia daqui, se arrependa realmente, se arrependa de coração, porque Deus pode pesar a mão sobre a sua vida, porque você mentiu para uma profetisa de Deus e você mentiu em cima do altar. O altar é santo, o altar não é para qualquer um zombar não de Deus. Entendeu? E ele saiu com a cabeça baixa, envergonhado, porque o diabo ele é envergonhado, mas Deus não nos deixa escarnecer. E lá no 13 disse: pessoas que abandonaram uma vida direita para viver na escuridão do pecado. Essas pessoas, Deus não está junto. Às vezes a pessoa abandonou os caminhos do Senhor, abandonou a vida na presença de Deus para ir para uma vida de pecado e escuridão. Uma pessoa que já conheceu a presença de Deus, uma pessoa que já soube o que é ouvir a voz de Deus e hoje está na prostituição, no lesbianismo, na droga, na mentira, no engano. É muito triste, irmãos. E aqui a palavra está dizendo para nós: pessoas que abandonaram a vida direita para viver na escuridão do pecado. Pessoas que têm prazer, olha só, prazer em fazer o mal e se alegram quando o mal é praticado. Quantas pessoas têm prazer de te humilhar? Quantas pessoas têm prazer de mentir contra a sua vida? Quantas pessoas têm prazer de falar mal de você? Quantas pessoas já fizeram tantas coisas para derrubar você? Mas você se manteve firme por você estar fincado na rocha, que é Cristo. Por isso nós temos que ter raiz na presença de Deus. Por isso me importa agradar a Deus e não a homens. Você precisa agradar a Deus, irmão. Jesus está às portas. Você está vendo aí nas redes sociais, na mídia, essa guerra. Jesus está às portas, o tempo mal está chegando para todo mundo. No Brasil nós já estamos em guerra de traficante, de tanta coisa errada. As pessoas não têm mais amor pela vida, estão se matando por nada, e hoje isso está chegando no meio do povo de Deus. Hoje é triste a gente falar, mas hoje está chegando no nosso meio isso, pessoas avarentas, pessoas ciumentas, pessoas sem amor, pessoas que falam mal do outro, pessoas que vê o irmão caindo, em vez de estender a mão, elas pisam mais ainda. Pessoas que sabem que o irmão não está indo na igreja, em vez de ir de atrás, orar pelo irmão, dobrar o joelho na madrugada, a pessoa é a primeira a falar mal, fazer grupinho. Grupinho não é de Deus, porque o urubu anda em bando. Agora a águia, muitas das vezes você vai ver um irmão sozinho, aquele ali é águia, porque aquele ali tá com o Espírito de Deus e tá com Deus, na presença de Deus. É melhor eu andar sozinha ou sozinho do que andar nos grupinhos e não estar na presença de Deus. Que isso seja uma lição para mim e para você. Glória a Deus. Ninguém tá dando glória a Deus e aleluia, mas é a boca de Deus que está nos ensinando. Vamos terminar? Aí diz no 14, para encerrar: pessoas que têm prazer em fazer o mal e se alegram o mal que é praticado. Pessoas desonestas em quem não se pode confiar. Então hoje nós temos visto isso. Aqui é Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, usado pelo próprio Espírito de Deus, nos ensinando. Tem pessoas desonestas, pessoas praticando mal, a qual a gente não pode confiar. E no final ele diz: Deus varrerá daqui, Deus varrerá da presença dele os maus e arrancará os pecadores como se arranca a planta do chão. Que tristeza, né? Que tristeza.
Deus arrancará esse tipo de gente da presença dele. Por isso que tem muita gente dentro da igreja que não é ouvido nas suas orações porque fala mal do irmãozinho e da irmãzinha. Tem pessoas que estão há anos dentro da igreja doentes, enfermos, não são curados porque a pessoa se levanta contra todo mundo, até contra o seu pastor. Pessoas que falam mal de todo mundo. A paz, Elza, já estamos no final, mas depois você assiste do começo. Então nós devemos ser essa pessoa que busca essa sabedoria. Busque a sabedoria, busque o que é sábio, o que é santo, porque você vai ter a recompensa. Aquele que tem sabedoria teme ao Senhor e conhece a sua vontade. Então que eu busque essa sabedoria, que você venha buscar cada dia mais a sabedoria no Senhor, que você venha buscar cada vez mais. Glória a Deus, Elza, tá limpando o pátio, deixa o celular aí na live escutando a palavra. Então busque em Deus, busque na palavra, se alimente da palavra, se alimente do que é bom, se alimente do que é bom, perfeito e agradável, que a palavra de Deus é o alimento espiritual. Eu sempre repito, a Bíblia é a boca de Deus, o alimento espiritual vem daqui. Tem muitas pessoas aí indo em tudo que é igreja, eu conheço vários irmãos que não vêm ao caso aqui, que buscam em tudo que é porta, eles estão atrás de profetada, profetas, o profeta me revelou, o profeta disse, não que não tenha profeta, eu sou uma profetisa usada por Deus, mas é quando ele quer, é na hora que ele quer, e o profeta é usado para exortar, para conciliar, para tudo que é bom, perfeito e agradável. Quantas vezes você vê na Bíblia o profeta João Batista botar a mão, o dedo na cara daquele rei que estava na prostituição, que deixou Jesus por causa de uma mulher, por Jezabel. Quantas das vezes você viu profetas ainda sendo perseguido, Elias, né? Elias foi perseguido por Jezabel, o outro foi perseguido por aquela mulher que eu esqueci o nome agora, porque ela queria matar ele, porque ele dizia, ele se levantava contra o pecado dela, que tinha tirado o rei da presença de Deus, que vivia em prostituição. Ela era esposa do irmão dele, sabe? Era uma coisa nojenta, e o profeta levantou, Deus levantou ele para botar o dedo na cara e dizer, vocês estão em pecado, Deus não se agrada disso. Então o profeta, ele é usado sim para exortar, para mostrar o pecado, para botar o dedo na ferida. Quantas vezes Jesus usou a palavra, aquela mulher no poço, uma mulher que tinha 5 homens, e aquele que ela estava não era dela, era uma mulher no pecado, na prostituição, e Jesus chamou a atenção dela, e ali houve salvação, porque ela recebeu a palavra, ela assumiu o seu erro, ela reconheceu que estava no pecado, e aquela pecadora foi liberta por Deus, e aquela mulher ganhou ali, todos aqueles que não acreditavam nela, todos aqueles que a jogavam pedra nela, chamavam ela de prostituta, de mulher ali com 5 maridos, que estava ali com um homem que não era dela. Ela ganhou uma cidade inteira. Deus usou ela para ganhar toda aquela cidade. E quantos religiosos tinham lá? Quantas pessoas que se achavam de Deus nunca tinha parado para sentar com aquela mulher e falar a verdade e pregar o evangelho verdadeiro para ela reconhecer que estava errado. E ali houve salvação, houve quebrantamento, e aquela mulher se tornou uma mulher de Deus. Glória a Deus e aleluia. Então que nós venhamos buscar essa sabedoria que venha do alto, que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores, falhos, que nós venhamos entender quando é Deus que está nos exortando, quando é Deus que está falando. Não fique de cara feia para o irmãozinho que é usado para te chamar atenção. Não fique falando mal do teu pastor porque te chamou a atenção. Ai, o meu pastor me humilhou.
Não, é Deus usando ele para você voltar para o caminho certo, o caminho reto, o caminho a qual Deus quer que você volte. Se tem pessoas aí que abandonaram os caminhos do Senhor, vamos orar. Pega o seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia. Quem entendeu a palavra, aperta os coraçõezinhos aí, dê um glória a Deus e um aleluia. Nós vamos continuar aprendendo em Provérbios, amém? Anote aí, depois você vê o que Deus fala com você através dessa palavra, Provérbios 2. A minha está na linguagem de hoje, a sua pode estar em outra linguagem e Deus pode falar de outra maneira com você, amém? Pegue seu copo com água, sua peça de roupa, sua fotografia, vamos orar. Luísa, você entrou agora, depois você vê desde o começo essa live. Compartilhem essa live, aperte os corações aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Essa palavra veio diretamente do céu para mim e para a tua igreja. Porque a igreja somos nós, Jesus, e o Senhor quer uma igreja remida, sarada, uma igreja pura, a qual vai subir aos céus com o Senhor no grande dia. Se essa pessoa que está assistindo essa live hoje, Pai, entender o recado, eu dou glória a Deus e aleluia. Se há pessoas nesse momento, Pai, sentindo a tua presença, se arrependeu, Pai, por algo que ela cometeu, seja uma mentira, uma injustiça, ou se falou mal de alguém, Pai, se ela está pedindo perdão nesse momento, que o Senhor venha visitar ela, venha colocar a mão sobre a mão dela, pessoas que estão com a mão no coração nesse momento, pedindo perdão, estão voltando para os teus caminhos, alamando, reciando, elabachai, pessoas que se arrependem, que a partir de hoje, Pai, vão continuar no caminho ao qual o Senhor as colocou. Pessoas que caíram no pecado, na prostituição, na mentira, mas que nesse momento estão pedindo perdão para o Senhor. Que o Senhor venha escrever o nome delas no livro da vida novamente, porque ainda há tempo, Senhor. Esse é o tempo oportuno. Pessoas que se afastaram da igreja, que se afastaram dos teus caminhos por causa que ouviu algo que a machucou. Que o Senhor venha colocar o bálsamo sobre essa ferida, que ela venha buscar o Senhor, porque a igreja não é do homem, o pastor pode ter machucado, mas o Senhor não machuca ninguém, muito pelo contrário, o Senhor cuida, o Senhor sara, como o Senhor sarou aquele homem que estava caindo no caminho, o Senhor curou as feridas, o Senhor levou ele até uma estalagem. Hoje, Pai, eu peço que o teu Espírito Santo venha tocar sobre a vida dessa pessoa que está ferida, magoada, que ela venha perdoar, que ela venha liberar perdão e que ela venha crescer na tua presença. Pai, dê sabedoria para cada um que assistir essa live, que a pessoa venha se reconciliar com o Senhor, que é o mais importante. E eu abençoo esse que está com a peça de roupa, com a fotografia, com copo com água, que todo aquele que beber dessa água, receba força para continuar nos teus caminhos. Aquele que precisa pedir perdão, peça perdão. Aquele que precisa ligar para um familiar, pedir perdão, mesmo que o familiar que errou, você tem que ser humilde de pedir perdão, mesmo que a pessoa que te afrontou. Você tem que ser humilde, como Jesus foi humilde. Que você venha se lembrar da palavra de Deus nesse dia, que a sabedoria só vem do Senhor. Peça perdão, perdoe e você será perdoado. Isso é a palavra e a boca de Deus. Dá renovo para essa pessoa que está prostrada, levante esse que está caído, tira da depressão esse que está depressivo. Pessoas que vão entrar nessa live, que pensarem em abandonar os caminhos do Senhor, que o Senhor venha dar uma nova direção, que Ele venha voltar para a tua presença, Pai. Eu abençoe e consagro essa peça de roupa, essa fotografia, esse currículo, essa carteira de trabalho, essa chave da casa, que o Senhor venha, Senhor, tocar na vida de cada um, e que aquele que está fraco receba força, o que está acamado venha se levantar, em nome de Jesus, amém. Beba da água. Glória a Deus e aleluia. Compartilhe essa live, que eu creio que muitas pessoas vão te agradecer por essa palavra. Amém, glória a Deus. Eu espero entrar durante essa semana ainda para a gente seguir em Provérbios, o livro da sabedoria. Amém, glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.